Capítulo 7. Do sétimo preceito da arte de bem morrer, que é a oração. Nos capítulos anteriores, expusemos os preceitos e regras da arte de bem morrer, retirados das três virtudes teologais que são a fé, a esperança e a caridade. Também falamos das três virtudes morais que são a temperança, a justiça e a piedade, todas recomendadas pelo apóstolo São Paulo. Acrescentarei agora outro preceito a respeito das três boas obras que nos foram ensinadas pelo arcanjo Rafael: a oração, o jejum e a esmola. Lemos do livro de Tobias o que diz o arcanjo Rafael. É boa a oração com o jejum e a esmola com a justiça. É melhor pouco com justiça do que muito com iniquidade. Mais vale dar esmola do que acumular tesouros de ouro. Essas três boas obras são frutos da virtude da religião, misericórdia e sobriedade, as quais possuem grande afinidade com a piedade, justiça e temperança. Assim como a piedade concerne a Deus, a justiça ao próximo e a temperança a nós mesmos, a oração, que é um ato da religião, concerne a Deus, a esmola, que é um ato de misericórdia, concerne ao próximo, e o jejum, que é um ato de abstinência, concerne a nós mesmos. Muito se escreveu sobre a oração, mas de acordo com a natureza de nosso tratado, abordaremos apenas 3 pontos: a necessidade da oração, suas vantagens e o método para se orar proveitosamente. A necessidade da oração foi tantas vezes reiterada na Sagrada Escritura que nada foi tão claramente recomendado e ordenado quanto esta obrigação. Embora Deus saiba e conheça nossas necessidades melhor do que nós mesmos, como o próprio Senhor nos ensina em São Mateus, ainda assim Ele quer que peçamos por aquilo que necessitamos, pois por meio da oração receberemos o que pedirmos como que por uma mão espiritual ou um instrumento especial para tal fim. Escutemos nosso Senhor em São Lucas. É necessário orar sempre, sem nunca desistir. E também, vigiai, pois, todo o tempo e orai. Escutai também ao apóstolo, orai sem cessar, e ao eclesiástico, nada te impeça de orar sempre. Esses preceitos não dizem que não devemos fazer mais nada, mas querem dizer que não devemos nos esquecer nunca deste exercício tão salutar, ao qual sempre devemos recorrer. É isso que o Senhor e os apóstolos nos ensinaram, pois nem sempre estavam orando ao ponto de negligenciar as súplicas das pessoas, pois confirmavam suas palavras por meio de sinais e milagres. Contudo, é correto dizer que eles oravam sem cessar, pois oravam com muita frequência. Nesse sentido, devem ser entendidas as seguintes palavras: tenho os olhos fixos no Senhor. E também, bendirei o Senhor em todo o tempo, seu louvor estará sempre na minha boca. E o que São Lucas disse dos apóstolos? E permaneciam no templo, louvando e bendizendo a Deus. Os frutos da oração são 3: mérito, satisfação e impetração. Sobre o mérito da oração, temos o testemunho do próprio Cristo no Evangelho. Quando orardes, não sejais como os hipócritas que gostam de orar nas sinagogas e nas esquinas das praças, em posição de serem vistos pelos outros. Em verdade vos digo, já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai que está escondido. E o teu Pai, que vê no escondido, te dará a recompensa. Por essas palavras, o Senhor não nos proibiu de orar em locais públicos, pois Ele mesmo orou publicamente antes da ressurreição de Lázaro. Mas Ele proíbe a oração pública quando é feita de modo que sejamos vistos por muitos enquanto oramos, levados por um desejo de vanglória. É por isso que devemos orar no templo do mesmo modo como oramos encerrados no quarto de nosso coração, onde oramos a Deus em segredo. As palavras te dará a recompensa significam o mérito, e o que Jesus disse dos fariseus, já receberam sua recompensa, significa o louvor humano. Àquele que ora na solidão de seu quarto e se dirige somente a Deus, ser-lhe-á dada a recompensa pelo Pai que vê no escondido. Quanto à satisfação dos pecados passados,
Fica evidente pela prática da Igreja que, embora o jejum e a esmola se unam à oração ordinária imposta pela satisfação devida, muitas vezes ambas as práticas são omitidas e apenas a oração é exigida. Por fim, a oração pode obter muitas graças e benefícios, como ensina São João Crisóstomo em seus 2 livros sobre a oração, nos quais ele emprega a comparação das mãos humanas. Pois todo homem nasceu nu, desarmado, desprovido de todas as coisas, e mesmo assim não pode reclamar de seu Criador, pois ele lhe deu as mãos, que são os órgãos dos órgãos, pelos quais o homem pode prover para si mesmo a comida, as vestimentas, a moradia e etc. Do mesmo modo, o homem espiritual não pode fazer nada sem a assistência divina. Porém, ele possui o poder da oração, o órgão de todos os órgãos espirituais, pelo qual ele pode facilmente prover a si mesmo todas as coisas. Além dessas 3 vantagens primárias da oração, existem ainda muitas outras. Em primeiro lugar, a oração ilumina a mente. O homem não pode fixar o olhar de sua alma diretamente em Deus, que é a luz, sem ser iluminado por ele. Olhai para ele, a fim de vos alegrares, diz o salmista. Secundariamente, a oração alimenta nossa esperança e confiança, pois quanto mais uma pessoa conversa com outra, com maior confiança vai se aproximando desta. Em terceiro lugar, a oração inflama a nossa caridade, aumenta a capacidade da alma de receber graças maiores, como afirma Santo Agostinho. Quarto, a oração aumenta a humildade e o temor casto, pois aquele que ora reconhece que é apenas um mendigo diante de Deus, humilha-se diante dele e cuida para não o ofender, pois em tudo depende dele. Quinto, a oração engendra no espírito daquele que ora o desprezo pelas coisas corporais, pois a meditação contínua sobre as coisas celestiais e eternas faz com que todo objeto temporal pareça mau e desprezível. Sobre isso escreve Santo Agostinho no 9º livro de suas Confissões. Em sexto lugar, a oração proporciona um incrível deleite, já que por meio dela começamos a experimentar a bondade e doçura do Senhor. Mas para saber o quão grande é essa doçura, nós podemos aprender com aqueles que não somente passam noites inteiras em oração, mas também dias e noites inteiras sem qualquer interrupção ou inconveniência. Por fim, além da utilidade e do prazer, a oração também nos confere honra e dignidade. Os próprios anjos honram as almas que com frequência e familiaridade se comunicam com Deus. Em suma, sobre isso trata São João Crisóstomo no 1º livro de Orando Deum. Falaremos agora do método para se orar bem, no qual se baseia fundamentalmente a arte de bem viver e, consequentemente, a arte de bem morrer. Nosso Senhor diz: Pedi e vos será dado, procurai e encontrareis, batei e a porta vos será aberta. Segundo São Tiago declara em sua epístola, a condição para a oração ser atendida é que se peça propriamente. Pedis, sim, mas não recebeis, porque pedis mal. Podemos raciocinar do seguinte modo: aquele que pede propriamente pela graça de bem viver, a receberá indubitavelmente, e aquele que propriamente pedir a graça da perseverança na boa vida até a morte, por conta disso, obterá uma morte feliz e certamente receberá a graça almejada. Portanto, explicaremos brevemente as condições requeridas pela oração, de modo que possamos aprender a orar, viver e morrer bem. A primeira condição é a fé, de acordo com as palavras do apóstolo. Ora, como invocarão aquele em quem não creram? E de São Tiago, mas peça com fé sem nenhuma vacilação. Essa necessidade da fé, porém, não deve ser entendida como uma garantia de que Deus fará com certeza o que pedimos, pois nossa fé se mostraria com frequência falsa e, portanto, jamais obteríamos nada de Deus. Logo, devemos crer que Deus é onipotente, maximamente sábio, bom e fiel. Portanto, Ele pode, sabe e prontamente fará o que lhe pedirmos,
se ele o considerar apropriado e oportuno para a nossa salvação. É essa a fé que Cristo exigiu dos 2 cegos que queriam ser curados. Acreditais que eu posso fazer isso? Com a mesma fé, Davi orou por seu filho doente e suas palavras mostram que não sabia com certeza absoluta se Deus atenderia suas preces, mas somente que ele poderia atendê-las. Quem sabe, talvez o Senhor tenha pena de mim e o menino ficará bom. Não resta dúvida que o apóstolo Paulo orou com a mesma fé para ser liberado do espinho da carne. Ele pediu com fé, mas sua fé teria sido falsa se cresse que Deus infalivelmente atenderia aquele pedido, pois ele não obteve o que pediu. Com a mesma fé, a Igreja ora para que todos os hereges, pagãos, cismáticos e maus cristãos se convertam à penitência. No entanto, nem todos se convertem. Sobre isso escreveu São Próspero em seu livro sobre a vocação dos gentios. Outra condição requerida e necessária à oração é a firme esperança ou confiança. Embora não devamos imaginar que Deus certamente atenderá a todos os nossos pedidos pela fé, que é um ato de entendimento, pela esperança, que é um ato da vontade, podemos confiar plenamente na bondade divina e esperar com toda certeza que Deus nos dará o que pedimos. Essa condição foi imposta pelo Senhor ao paralítico, para o qual disse: Coragem, filho, teus pecados estão perdoados. O mesmo exige de todos os apóstolos, quando diz: Aproximemo-nos, pois, confiadamente do trono da graça. E muito antes dele, o profeta nos introduz a Deus, dizendo: Pois quem se uniu a mim, eu o livrarei. No entanto, porque a esperança nasce da fé perfeita, quando a Escritura exige a fé nas grandes coisas, acrescenta algo que pertence à esperança, como lemos em São Marcos. Em verdade vos digo, se alguém disser a esta montanha, arranca-te e joga-te no mar, sem duvidar no coração, mas acreditando que vai acontecer, então acontecerá. É essa fé que engendra a confiança, como se entende das palavras do apóstolo. Se tivesse toda a fé, a ponto de remover as montanhas, etc. Sobre isso escreve João Cassiano em seu Tratado da Oração, no qual diz que um sinal de que nossa impetração será atendida é quando, sem hesitação alguma e cheios de alegria espiritual, temos a esperança certeira de que Deus nos dará o que pedimos em nossas orações. A terceira condição é a caridade, ou justiça, pela qual somos liberados de nossos pecados, pois apenas quem está na amizade com Deus pode obter suas graças. Assim fala Davi nos Salmos: Os olhos do Senhor estão voltados para os justos. E em segundo lugar, se eu intentasse no coração o mal, não me teria ouvido o Senhor. No Novo Testamento, nosso Senhor diz: Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Também o discípulo amado disse: Caríssimos, se o nosso coração não nos acusa, podemos dirigir-nos a Deus com corajosa confiança. E qualquer coisa que pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é do seu agrado. Isso não contradiz a doutrina segundo a qual o publicano pediu a Deus o perdão de seus pecados e voltou para casa justificado, pois um pecador penitente não obtém sua petição como pecador, mas como penitente, já que o pecador está em inimizade com Deus e o penitente em amizade com Deus. Aquele que comete pecado faz algo que não é aprazível a Deus, mas aquele que se arrepende de seus pecados faz algo extremamente agradável a Deus. A quarta condição é a humildade, pela qual aquele que ora confia não em sua própria justiça, mas na bondade de Deus. É o angustiado que atrai meus olhares, o coração contrito que teme minha palavra. E o eclesiástico acrescenta: a oração do humilde penetra as nuvens. Ele não se consolará enquanto ela não chegar a Deus, e não se afastará enquanto o Altíssimo não puser nela os olhos. A quinta condição é a devoção,
pela qual oramos, não com negligência, como muitos costumam fazer, mas com atenção, sinceridade, diligência e fervor. Nosso Senhor admoesta severamente aqueles que rezam apenas com os lábios. Assim ele fala pela boca de Isaías: Esse povo vem a mim apenas com palavras e me honra só com os lábios, enquanto seu coração está longe de mim. Essa virtude nasce de uma fé viva e consiste não apenas em um hábito, mas em uma ação. Para aquele que considera atentamente e com uma fé firme o quão grande é a majestade de Deus, o quão grande é o nosso nada, e qual a real importância das coisas que pedimos, não resta fazer outra coisa senão orar com a maior humildade, reverência, devoção e fervor. Devemos ainda acrescentar o poderoso testemunho de 2 santos padres. São Jerônimo, em seus diálogos contra os luciferianos, diz: Levanto-me para orar, diz ele, mas não poderia orar se não acreditasse. Se tivesse verdadeira fé, limparia meu coração, que é perscrutado por Deus, golpearia meu peito, cobriria minha face de lágrimas, negligenciaria toda atenção ao meu corpo, minha face empalideceria, lançar-me-ia aos pés de meu Senhor e os lavaria com meu pranto, enxugando-os com meus cabelos, agarrar-me-ia à cruz e não a abandonaria até obter misericórdia. Mas em minhas orações, tal como estão agora, com frequência, vago pelos pórticos, ou contabilizo minhas rendas, ou sou levado por maus pensamentos, considerando coisas vergonhosas das quais é impossível não enrubescer com a simples menção. Onde está a nossa fé? Cremos que Jonas orou dessa forma? E as 3 crianças? E Daniel na cova dos leões? Ou o bom ladrão no alto da cruz? São Bernardo, no sermão sobre os 4 modos de orar, escreve: Cabe-nos, especialmente durante o momento da oração, entrar na habitação celestial, na qual o Rei dos Reis está sentado em seu trono real, cercado por um exército de inumeráveis espíritos bem-aventurados. Com quão grande reverência, com quão grande temor, com quão grande humildade, cobertos de poeira e cinzas, devemos nos aproximar de Deus, nós que não somos nada senão insetos vis e rastejantes. Com quanto temor, sinceridade, cuidado e solicitude não deveria se colocar o homem miserável diante da majestade divina, na presença dos anjos e da Assembleia dos Justos? Em todas nossas ações, portanto, devemos ser vigilantes, especialmente na oração. A 6ª condição é a perseverança, a qual é recomendada por Jesus em 2 parábolas em São Lucas. A primeira concerne aquela que saiu à noite para pedir 2 fatias de pão emprestadas de um amigo, o qual se recusou a dar por causa da inconveniência do horário, e no entanto acabou por ceder por conta da perseverança do pedido. A segunda concerne a viúva que suplicou justiça ao juiz iníquo, e embora não tenha sido ouvida no início, conseguiu que lhe fizesse justiça, pois o importunou e perseverou até o fim. A partir desses exemplos, Nosso Senhor concluiu que devemos perseverar ainda mais na oração a Deus, porque Ele é justo e misericordioso. Como diz São Tiago a respeito da sabedoria, peça a Deus que Ele a concede generosamente a todos, sem impor condições. Ou seja, Ele dá com grande liberdade para aqueles que pedem seus dons. Ele também não repreende os inoportunos, pois Deus não mede suas riquezas ou sua misericórdia. Santo Agostinho, em sua explicação do Salmo 65, acrescenta estas palavras: Bendito seja Deus que não rejeitou minhas orações, nem retirou de mim sua misericórdia. Se vês que Deus não rejeitou tua oração, esteja seguros de que não retirou de ti sua misericórdia. Capítulo 8. Do 8º preceito da arte de bem morrer, que é o jejum. Seguindo a ordem estabelecida pelo anjo, trataremos agora brevemente a respeito do jejum. Omitindo muitas dessas questões teológicas, referir-nos-emos somente àquelas que atinam com o nosso propósito.
Nossa intenção é explicar a arte de bem viver a fim de nos prepararmos para bem morrer. Para esta arte, 3 coisas parecem suficientes, dentre as quais já tratamos de uma, que é a oração, sua necessidade, seus frutos e o método apropriado de realizá-la. A necessidade do jejum depende de 2 leis, da lei divina e da lei humana. Sobre a lei divina, fala o profeta Joel. Voltai a mim de todo o vosso coração, com jejuns, lágrimas e gemidos de luto. O mesmo disse o profeta Jonas a respeito do jejum praticado pelos ninivitas, a fim de aplacar a ira de Deus. E, contudo, ainda não havia lei positiva a respeito do jejum. O mesmo pode ser aprendido das palavras de Nosso Senhor no Evangelho de São Mateus. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os outros não vejam que estás jejuando, mas somente teu Pai que está no escondido. E o teu Pai, que vê no escondido, te dará a recompensa. Acrescentaremos ainda os ensinamentos de 2 padres da Igreja. Santo Agostinho, em sua epístola a Casulano, diz o seguinte: nos Evangelhos, Epístolas e todo o Novo Testamento, encontro o jejum como um preceito. Mas em certos dias não somos obrigados a jejuar, e os dias que devemos em particular não são definidos por Nosso Senhor ou pelos apóstolos. São Leão Magno também diz em seus sermões sobre o jejum: aquelas coisas que figuravam como futuras já se cumpriram. Uma vez que cumpriram seu significado, chegaram ao seu fim. Mas a utilidade do jejum não foi suprimida com o Novo Testamento, pois o jejum, quando piedosamente observado, é sempre proveitoso tanto para a alma quanto para o corpo. Assim como o preceito que foi dado ao conhecimento de todos os cristãos, adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás, permanece válido como os demais mandamentos. Do mesmo modo, o preceito concernente ao jejum não foi abrogado por nenhuma interpretação. São Leão Magno não quis dizer que os cristãos devam jejuar tal como os judeus costumavam fazer, mas que o preceito do jejum dado aos judeus deve ser observado pelos cristãos de acordo com a determinação dos pastores da Igreja, assim como seu tempo e seu modo. Tudo isso é do conhecimento de todos e, portanto, é desnecessário mencionar aqui. Os frutos e as vantagens do jejum são facilmente demonstráveis. Em primeiro lugar, o jejum é muito útil para preparar a alma para a oração, assim como para a contemplação das coisas divinas. Assim disse o arcanjo Rafael: boa coisa é a oração acompanhada do jejum. Também Moisés preparou sua alma por meio de um jejum de 40 dias e 40 noites, antes de se apresentar para falar com Deus. Elias jejuou por 40 dias a fim de poder se tornar digno, na medida permitida pela natureza humana, de se comunicar com Deus. O profeta Daniel também jejuou por 3 semanas, a fim de se preparar para receber as revelações de Deus. Por isso, a Igreja instituiu o jejum durante as vigílias das grandes festas, de modo que os cristãos possam se preparar para celebrar apropriadamente as solenidades divinas. Os padres da Igreja também falam da utilidade do jejum. Não posso deixar de citar as palavras de São João Crisóstomo em sua primeira homilia sobre o Gênesis. O jejum é o sustento da nossa alma. Ele dá asas para nos elevarmos às alturas, a fim de contemplarmos as coisas celestes. Outra vantagem do jejum é a de domar a carne. É por essa razão que o jejum é particularmente agradável a Deus, pois Ele quer que crucifiquemos nossa carne juntamente com os vícios e concupiscências, como São Paulo nos ensina em sua epístola aos Gálatas. E por essa mesma razão ele diz: trato duramente o meu corpo e o subjugo, para não acontecer que, depois de ter proclamado a mensagem aos outros, eu mesmo seja reprovado. São João Crisóstomo e Teofilato explicam essas palavras sobre o jejum em seus comentários, assim como Santo Ambrósio em sua epístola Ad Ecclesiam Vercellenses. Sobre as vantagens do jejum e sua utilidade, também pregam os santos padres São Cipriano em seu Sermone de Leunio, São Basílio na Orazione de Iunio, São Jerônimo na Epístola ad Eustóquio
de Custódia Virginatis e Santo Agostinho no primeiro livro de suas Confissões. A própria Igreja Universal canta estas belas palavras do hino de Santo Ambrósio. Carnis terat superbiam potus sibique partitas. A moderação no beber e no comer subjuga a soberba da carne. A terceira utilidade do jejum é que honramos a Deus por meio dele, porque quando jejuamos por causa dele, nós o honramos. É sobre isso que fala o apóstolo na carta aos Romanos. Eu vos exorto, irmãos, pela misericórdia de Deus, a oferecerdes vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso verdadeiro culto. Em grego quer dizer culto razoável, e sobre este culto fala São Lucas quando menciona a profetisa Ana. Não se afastava do templo, servindo a Deus noite e dia em jejuns e orações. O grande concílio de Nicéia, no cânone V, refere-se ao jejum da quaresma como um presente anual puro e solene ofertado pela Igreja a Deus. Do mesmo modo, fala Tertuliano em seu livro De Resurrectione Carnis, onde chama os alimentos secos consumidos tardiamente de sacrifícios agradáveis a Deus. E São Leão Magno, em seu segundo sermão sobre o jejum, diz: para receber todos os seus frutos, nós devemos oferecer o sacrifício do jejum e da abstinência dignamente a Deus, que tudo nos deu. Finalmente, São Gregório escreve em sua 16ª homilia que para o jejum quaresmal nós devemos oferecer a Deus os dízimos e as primícias de nossa vida. A quarta utilidade do jejum é a satisfação por nossos pecados. Muitos exemplos na Sagrada Escritura provam isso. Os ninivitas apaziguaram a ira divina por meio do jejum e da penitência, como testifica Jonas. Os judeus fizeram o mesmo quando jejuaram com Samuel e apaziguaram a Deus, ganhando a vitória sobre os inimigos. O ímpio rei Acabe, ao jejuar e se vestir com sacos de pano, satisfez parcialmente a Deus. Nos tempos de Judite e Ester, os hebreus não obtiveram a misericórdia divina por nenhum outro sacrifício, senão o do jejum, das lágrimas e gemidos. Esta é também uma doutrina constante nos escritos dos padres da Igreja. Tertuliano diz: do mesmo modo como o uso do alimento fez com que os primeiros homens se perdessem, assim também devemos dar satisfação a Deus por meio do jejum. São Cipriano diz: devemos apaziguar a ira de um Deus ofendido por meio do jejum e das lágrimas, como ele mesmo nos advertiu. São Basílio: a penitência sem jejum é inútil e vazia. É pelo jejum que se dá a satisfação a Deus. São João Crisóstomo: Deus, como um Pai indulgente, nos oferece a cura pelo jejum. Santo Ambrósio também diz: o jejum é a morte do pecado, a destruição de nossos crimes e o remédio da nossa salvação. São Jerônimo, em seu comentário ao 3º capítulo de Jonas, diz: jejuar e vestir sacos são as armas da penitência que ajudam os pecadores. Santo Agostinho, no Sermão da 60ª, diz: ninguém jejua por orgulho humano, mas pelo perdão de seus próprios pecados. São Leão, em seu 4º sermão sobre o jejum do 7º mês, ensina que Deus é apaziguado pelo sacrifício do jejum. Também São Bernardo, em seu 66º sermão sobre o Cântico dos Cânticos, diz: eu jejuo frequentemente, meu jejum é uma satisfação pelos pecados, não uma superstição de impiedade. Por fim, o jejum é meritório e muito poderoso para se obter favores divinos. Ana, a mulher de Elcana, era estéril. No entanto, mereceu ter um filho graças ao jejum. São Jerônimo, em seu 2º livro contra Joviniano, interpreta essa passagem da Escritura no seguinte modo: ela chorou e não mais comeu. Portanto, Ana, por sua abstinência, mereceu preencher com um filho seu ventre que estava vazio de alimento. Sara foi liberada de um demônio por meio de um jejum de 3 dias, como lemos no livro de Tobias. Há ainda uma passagem notável no Evangelho de São Mateus a respeito do jejum. Quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora a teu pai em segredo.
e teu Pai, que vê no lugar oculto, te recompensará. A expressão te recompensará significa que ele te dará uma recompensa, ao contrário do que ocorrerá aos hipócritas que mostram um semblante abatido para demonstrar aos homens que jejuam. Em verdade eu vos digo, já receberam sua recompensa. Portanto, os hipócritas recebem como recompensa o louvor humano, enquanto o justo recebe por seu jejum a recompensa eterna. Muitos são os testemunhos dos santos padres a respeito deste ponto. Quando São João estava para escrever seu evangelho, ele se submeteu a um jejum solene, de modo que merecesse receber a graça de escrever bem, como São Jerônimo nos relata no seu prefácio, comentário ao evangelho de São Mateus. Beda, o Venerável, também compartilha da mesma opinião. Tertuliano diz: o jejum obtém meritoriamente de Deus o conhecimento de muitos de seus méritos. Santo Ambrósio, em uma de suas epístolas, repreende severamente aos que predicam ou ensinam contra o mérito do jejum. Santo Atanásio, em seu livro De Virginitate, diz o seguinte: qualquer um que esteja sendo perseguido pelo espírito imundo, use contra ele o jejum. Não há arma que mais aflige os demônios, pois tremem e perdem as forças diante dos que jejuam. São Basílio, na primeira Oratione Leiúnio, diz: o jejum é muito útil para se evitar os males e para adquirir os bens do século vindouro. São Gregório Nazianzeno, na Oratione de Laudibus Sancti Cipriani, explica quais as armas uma Santa Virgem utilizou para vencer ao demônio. Ela o venceu com o remédio do jejum e da vigília, dormindo no chão. Também São João Crisóstomo exorta esta virtude em seu primeiro sermão sobre o jejum. Jejua porque pecaste, jejua para não pecar, jejua para receber, jejua para não perder o que recebeste. Santo Agostinho, em seu 62º sermão sobre o jejum, diz: o jejum é um remédio ou um prêmio, ou seja, por ele adquirimos o perdão pelos pecados ou a recompensa do reino dos céus. São Leão diz no primeiro sermão da 70ª sobre o jejum, que para a humildade do jejum, nós impetramos a ajuda de Deus contra nossos inimigos. Vimos aqui a necessidade e os frutos do jejum. Explicarei agora brevemente o modo pelo qual devemos jejuar, de modo que nosso jejum nos habilite a levar uma boa vida e, consequentemente, que tenhamos uma boa morte. Muitos jejuam nos dias apontados pela Igreja, como nas vigílias das festas, nas 4 têmporas e na Quaresma. E não são poucos os que jejuam por iniciativa própria nos adventos, para se prepararem para o dia da Natividade de nosso Senhor, ou nas sextas-feiras em memória da Paixão de Cristo, ou mesmo nos sábados em honra de Nossa Senhora. Porém, se jejuam de modo a receber verdadeiramente os frutos do jejum, eis aí algo que pode ser questionado. A finalidade principal do jejum é a mortificação da carne, a fim de que o espírito se fortaleça. Para este propósito, devemos usar uma dieta estrita e pouco agradável. A Igreja manda que se coma durante o jejum apenas uma vez ao dia e que não haja o consumo de carne, ovos, leite e derivados, mas apenas ervas e legumes, permitindo alguns tipos de peixes. Tertuliano, no livro sobre a ressurreição da carne, chamava os alimentos daqueles que jejuam de carnes tardias e secas. Tais condições não concernem aqueles que comem uma refeição tanto quanto nos dias em que não jejuam, no jantar e na ceia juntos. Também não se refere àqueles que em uma única refeição preparam tantos pratos diferentes de peixes e outras coisas para agradar seu gosto, que seu jantar não parece uma refeição para jejuadores e penitentes, mas um banquete nupcial que se estenderá pelo resto da noite. Aqueles que assim jejuam certamente não obterão o menor fruto de seu jejum. Tampouco obtêm frutos aqueles que, apesar de comer moderadamente nos dias de jejum, não se abstêm dos jogos, festas, quarelas, dissensões, canções lascivas e riso imoderado. E o que é pior, cometem os mesmos crimes que cometeriam em dias normais. Escutai o que o profeta Isaías diz sobre este tipo de pessoa. É que no dia de vosso jejum, só cuidais de vossos negócios e oprimis todos os vossos operários. Passais vosso jejum em disputas e altercações,
ferindo com o punho o pobre. Não é jejuando assim que fareis chegar lá em cima a vossa voz. Desse modo, Deus repreende os judeus, porque nos dias de jejum, que são dias de penitência, queriam seguir a própria vontade e não a vontade de Deus. Eles não só queriam perdoar seus devedores, como oravam para serem perdoados por Deus, como também não lhes dava sequer tempo para recolher seu dinheiro. Também utilizavam o tempo destinado à oração em quarelas profanas e até mesmo em contendas. Em suma, estavam tão longe de atender às demandas espirituais dos dias de jejum que acumulavam pecado sobre pecado, atacando impiedosamente seus próximos. Estes e outros pecados do mesmo gênero devem ser evitados por aqueles que querem que seu jejum seja agradável a Deus e útil para si mesmos. Só assim poderão viver uma boa vida e morrer uma boa morte. Agora resta a esmola, uma das 3 boas obras que o arcanjo Rafael recomendou a Tobias e as quais nos propôs a imitar.